Olá, pessoinha! Como estão vocês também? Bem-vindos a mais um Corações da Música Natal, no qual está revisado e reflete um pouco sobre cada dorama. E hoje eu quis falar, né, de um dos doramas que eu falei sexta-feira. E vocês lembram que eu estava em dúvida entre 3 doramas, né? Que eu estava em dúvida também, mais ainda, entre o dorama Aprendendo a Lição e Se Desejos Matassem. E sabe qual foi que eu escolhi para trazer aqui hoje? Nenhum dos dois, exatamente. Por quê? Porque eu quis assistir Notas da Última Fila, que é um dorama que foi lançado dia 26, né, de junho, agora na sexta-feira. E, né, tipo, esse dorama, eu não sei, mas ele me despertou, né, assim, aquela curiosidade. E também eu tenho o Choi lá, né, que o elenco vai estar aqui. E assim, o Choi, ele é um ator que eu gosto bastante, né, apesar de muitas coisas, mas ele é um ator que eu gosto bastante porque as atuações dele são muito boas. Então eu gosto de assistir os doramas que o Choi participa, e quando eu vi que ele ia estar lá, então eu falei, eu vou assistir esse dorama aqui. Saiu meio da rota do que eu tava, né? Porque eu falei pra vocês que eu queria assistir ou um ou outro, e ainda pedi indicações pra vocês, mas acabei vindo assistir a última Notas da Última Fila. Claro que não sabe o nome do negócio. Pois é. E aqui, menino, a gente vê a história do professor, né? Que ele acabou virando professor porque depois de um romance dele, né, não ter dado muito certo, então ele acabou se tornando professor de literatura. E na turma dele, a maioria é meio desinteressada. A gente, né, já começa com ele corrigindo as provas ali, as redações, e ele vai na sala de aula, começa fazendo a chamada, depois entrega os trabalhos do pessoal. Quando ele tá saindo da sala, chega uma menina e conversa com ele. Ah, ok, o senhor trouxe, você escreveu lixo no meu trabalho. Como assim, lixo? Que não sei o que, não sei o que. Menino. E ela fala que ela tem 30 mil seguidores no blog dela, que ele sabe se ele sabe o que isso significa, sabe, não sei o que. Eu falei, pra ele não significa nada, porque se significasse alguma coisa, ele não tinha botado aí. Olha também pra cara desse professor, tu acha que ele tem, né, alguma ocasião com, né, atualidade, minha querida, pelo amor de Deus. E aí o professor, eu acho que se ela tivesse ficado quieta, né, eu acho que ela teria sido menos humilhada, porque o que esse professor falou, menino do céu, esse homem virou pra ela e falou que tinha pena dos seguidores dela, porque se ela não estava sabendo escrever na redação, imagine como deveria ser o blog dela, e perguntou se ela não tinha, né, uma coisa melhor do que lixo para colocar, porque lixo, se aquilo era lixo, então o blog dela inteiro era uma lixeira. Meu Deus, não, minha amiga, eu acho que se você tivesse ficado com seus 30 mil seguidores e isso aqui escrito lixo já era de bom tamanho, mas não, você tinha que vir aqui confrontar o professor para que ele pudesse piorar. Aí você vai e fala, né, o máximo que ela pode dizer é um não. Vai lá para esse professor que você vai ver o não que ele vai te dar, ele vai te humilhar, porque foi o que ele fez com essa menina aqui. Tadinha, a bichinha levou assim, sabe, e ela ficou assim, minha filha, deveria ter dormido sem essa, viu, porque, sinceramente. E ele continua, só que nessa dinâmica, né, ele acaba encontrando um garoto que, né, o Lee Kang, que desperta aquele interesse. É um cara que sabe escrever e é um cara que, né, entrega os trabalhos, as redações e, tipo, chama a atenção do professor. E ali, o professor chama, né, o Lee Kang para conversar e tal, porque a redação que o Lee Kang escreve é sobre o amigo dele, o Suyun, né? O Suyun, ele é amigo do Lee Kang, mas não necessariamente aconteceu de forma natural, como vocês fazem amizade. Não. Ele meio que bolou para que a amizade deles pudesse acontecer. Ele planejou para que a amizade dele e do Suyun pudesse acontecer. E assim, eles acabaram ficando amigos. Aí o Suyun acabou levando o Kang lá para casa dele, né? E ali ele viu que ele tinha conseguido ter a amizade do Suyun e ele ia para casa do Suyun. E quanto mais ele ia para casa do Suyun, mais ele escrevia. Sabe, mas ele tinha inspiração para escrever. Só que ele escrevia sobre a família do Suyun. E até então, só tinha aparecido a mãe do Suyun e o Suyun.
né? E ali tem um dia que ele tá na casa do Suyon, né, que ele vai no banheiro, porque ele conta pro professor a seguinte coisa: ele chega pro professor, entrega a redação e fala que provavelmente vai ser a última e que ele também não vai poder fazer as aulas que o professor já tinha proposto para ele antes. Por quê? Porque vai ter uma competição e ele só vai poder continuar indo na casa do Suyon se ele ganhar essa competição, ou pelo menos chegar em segundo lugar, né? E para isso, no caso, ele teria que ter as respostas do concurso. Repare só, mas antes de chegar nisso, ele chega e fala, né? E conta pro professor o que aconteceu. Ele não tinha escrito, mas ele contou pro professor o que aconteceu. Que naquele dia ele tinha falado pro Suyon que ele ia no banheiro, e aí ele foi. A mãe do Suyon estava lá no jardim, porque ela tinha um jardim, ela gostava de cuidar das flores e tudo mais. Chega ele e vai pro quarto da mulher. Eu falei, não, amigo, pelo amor de Deus, que diabo tu tá fazendo? E esse homem, ele começa a olhar as roupas que tá lá, ele abre a gaveta de peça íntima da mulher, e eu comecei a achar que o menino era um pervertido. Falei, meu Deus do céu, esse menino é doido, ele é pervertido, meu Deus, ele é psicopata, esse menino. E ali ele encosta o nariz nas roupas eu acho que era só da mulher, e começa a cheirar. Eu falei, não, menino, quando a mulher vai e vê a voz dela lá, o que você tá fazendo? Ele congelou, eu congelei e eu falei, pronto. Mas qual foi tudo mesmo? Minha Nossa Senhora, agora eu entendi porque tu não vai voltar mais lá, porque né, nem eu ia deixar um doido que nem tu perto das minhas coisas, perto do meu filho, que tu entrando dentro do meu quarto, olhando, cheirando minhas roupas, olhando minhas calçolas. Meu filho do céu, que isso? Gente, vamos ter decência aqui, né? Aí ele chegou e deu um migué, né? Que tava procurando o banheiro, que não tinha achado, não sei o que. Eu falei, mas tu é falso, né, menino? Tu é falso, porque sinceramente, tu frequenta aí e tu tá me dizendo que tu não achou o banheiro. E a mulher parece que, né, que engoliu o migué, ela foi gentil com ele e tal, falou onde é que tinha e ele foi. Só que depois, né, ele conheceu o pai do Suyon, então, logo depois, quando ele estava indo embora, ele conta essa parte pro professor também, que ele descobriu o que a mãe do Suyon realmente pensava dele. E ali ela fala que ele é um menino muito estranho, que ela pegou ele no quarto deles dois ali, e que ele é muito quieto, que ele é muito isso, que ele é muito aquilo. Eu falei, olha, não foi só eu que percebi isso, não. Ele é realmente esquisito. Porque ele é realmente esquisito, sabe? Ele tem um negócio, assim, que às vezes dá medo, né? E ali ele fala, né? Aí o professor fala que por que ele foi fazer aquilo, que não sei o que. Ele fala que realmente o que ele fez, ele sabe que o que ele fez foi errado, mas ele, né, tava curioso, que não sei o que. Eu falei, curioso sobre o que em nome de Jesus? Né? Curioso sobre o quê? Porque uma coisa é você estar curioso sobre a família do cara, mas agora ficar curioso sobre... E ali ele me faz a dita proposta pro professor. O professor pegar as respostas da competição e passar para ele. Aí o professor fala para ele, sai daqui agora, eu não vou fazer isso, que não sei o que, você tá doido, que não sei o que. E ele sai, né, falando, eu sei, então tá bom, não vai dar mais para mim fazer suas aulas, muito obrigado, não sei o que. Eu falei, eu conheço isso, você tá tentando manipular o professor, tu é o cão, menino, tu não é de Deus não, menino, pelo amor de Deus, tu é psicopata, me fala a verdade, tu é, não é? Porque não é possível. Aí ele chega, né, e vai, e continua, aí o professor faz ajuda, né, o inimigo dele praticamente, que não é inimigo, né, mas é o Suhun, né, o Kim Soo-hyun, que é um escritor famoso, que foi ele, né, que meio que negou o romance, né, do professor há muito tempo atrás, e eles eram colegas de faculdade e tudo, né, então... Sabe? Aí o professor não gostava muito dele e ele ajudou nessa palestra e tal, fez as perguntas e tal, né? Depois saiu para beber, para comer com esse povo e ele... Eu acho que o professor tem meio aquela coisa, sabe? Ainda aquele ranço desse cara, porque também o que aquele cara falou para ele também, sinceramente, eu também teria ranço da cara dele, viu? Porque, olha,
Ah, desgraçado, fazendo pinta de bonzinho, que isso e aquilo, depois botou um cigarro na boca e falou meio muito de verdade pro professor. Mas também, né, eu vou estar do lado de quem aqui? O professor chega e chama o trabalho da aluna de lixo, certo que isso foi antes. Eu acho que naquela época, se fosse dessa forma, ele não teria feito isso. Mas ele amadureceu desse jeito, né, gerando esse ódio e, sabe, acabou ficando muito rígido. E como se tornou professor de literatura também, que naquela época ele não era, né? Ele só escrevia e o cara mandou ele tomar umas aulas de literatura e nisso ele virou professor de literatura, né? Então ficou um negócio bem, sinceramente, eu também teria raiva daquele homem. Aí beleza, seguindo a história, né? Nesse jantar ele acaba saindo porque ele não aguenta a paparicação com aquele cara, né? E sai, e ali quando ele tá saindo, que ele tá no estacionamento, que ele vai fumar, ele encontra quem? O Lee Kang, escrevendo alguma coisa. Lá no jeitinho dele, lá ele vê o professor e ali, né? No outro dia, ele ajuda o Lee Kang a roubar a resposta das provas. Ele ajuda não, ele rouba e dá pro Lee Kang. Eu falei, não moço, tu não fez isso. Tu não fez isso não. E a mulher dele descobre, né, a mulher do professor, e aí ele chega em casa, ela tá lendo aquele negócio que o Lee Kang escreveu, né, e ela pergunta pra ele, eles dois brigam, que não sei o que, não sei o que. Aí depois ele deita na cama dela e fala pra ela, né, que ele se sentiu muito entusiasmado em fazer aquilo, porque foi totalmente fora do padrão do que ele costuma fazer, né, e realmente ele é um professor muito certinho, isso e aquilo, então, né, realmente foi assim. Só que o Lee Kang falou pra ele que, tipo, eles não iriam prejudicar ninguém, ele não iria ganhar, sabe, a intenção dele não era o primeiro lugar, não era ser o vencedor, não era passar para as outras etapas, ele ia ficar naquela etapa ali, sabe, somente para ser mais ou menos o vice, para que ficasse em segundo lugar, né, para que ninguém desconfiasse. E ele tinha as respostas e mesmo assim perdeu, dizendo ele para não prejudicar ninguém, como se ter as respostas das provas já não prejudicasse os outros, né, que tinha ficado em terceiro e outros lugares, porque provavelmente já era para ele não ter ficado nem em quinto lugar, era para ter chegado, né. Aí beleza, tá lá esse povo, ele chega, né, e conta isso pra essa mulher dele, aí ela fala que ele tá estranho, que não sei o que ele tá deitado até na cama dele. Aí eu peguei e falei, ué, porque eu já sabia que eles dormiam separados, só que eu não sabia que era tanto tempo. Ela me virou e disse que eles já dormiam separados há 13 anos. Eu falei, oi? Pera, não, 13 anos. 13 anos, você tem certeza? A senhora tem certeza que a senhora tá me passando essa informação aqui agora, porque não é possível. Porque, pra falar a verdade, eles tinham mais uma relação de amigos. Eu tive no começo uma certa dúvida de que eles eram casados, ou não. Eu não tinha dúvida por parte dela, porque ela sempre demonstrou mais, assim, sabe, o interesse nele. Então, eu sabia que possivelmente eles eram casados, mas eu não sabia que eles dormiram separados durante 13 anos desse casamento deles. Gente do céu, é muito tempo, né? Eu falei, não, minha filha, separa desse homem aí, porque não tá dando certo, não. Arruma outro, vai viver sua vida, porque 13 anos não é 13 dias, não. Filha do céu, o que é isso? E ali ele chega, né, e fala pra ela, e ali ele acaba dormindo ali mais ela e tal. No outro dia ela faz café da manhã pra eles dois, né, tanto pra ele quanto pro Lee Kang, que o Lee Kang vai lá pela manhã. E ali ela faz aquele café da manhã, que não sei o quê. E beleza, ele segue dando as aulas pro Lee Kang, o Lee Kang segue escrevendo sobre a família. No fundo, né, eu acho que é mais curiosidade do professor pro dialeto da família deles ali. Porque o Lee Kang só escreve sobre a família do Soo-young, porque meio que ele tem inveja, porque é uma coisa que ele não tem. Né? E a terapeuta chega a falar pra ele que, tipo, é bom ele estar dando essas aulas de dinâmica, porque o Kang pode se inspirar e não se tornar uma pessoa ruim, porque na maioria dessas pessoas solitárias tendem a se tornar pessoas ruins. E o professor ficou assustado, né? Eu falei, pronto. Ele lembrou que o Kang tinha mostrado pra ele um joguinho, né? Um joguinho que a pessoa chega com um martelo e vai matando as outras pessoas assim. Eu falei, meu Deus do céu. Não, eu sinto que esse menino é estranho, sabe? Ele é meio assim, tem uma carinha de psicopata, e você me vem dizer um negócio desse aqui, aí você me mostra que ele criou um jogo desse assim. Vocês estão me dando muito contexto para me alimentar a minha imaginação, que já não é pouco fértil aqui, né? Não é possível. Aí ele chega e ali ele vai dormir normal. Aí quando ele chega,
do nada tá lá na casa, né, do Soo-yeon, porque ele já tinha se mudado para lá, o Lee Kang. Ele contou a história dele, né? Falou que os pais dele, o pai dele estava numa clínica e a mãe dele tinha morrido quando ele tinha 8 anos e que ele sempre cuidou dele e do pai. Ele não tinha, né, ninguém para isso. E ele, quando ele não estava estudando, ele estava trabalhando, né? E vice-versa. E ali meio que amoleceu o coração da mãe do Soo-yeon, mas nem tanto. E o pai do Soo-yeon acabou pedindo pro Lee Kang morar com eles. Ele convenceu, por muita insistência, né, do pai do Soo-yeon, ele conseguiu, né, convencer a mulher dele do Lee Kang morar lá com eles. E o Lee Kang se mudou para lá. Aí, né, nessa noite, passa a cena do povo caído no chão, tudo ensanguentado, e o Lee Kang na cama da mãe do Soo-yeon lá, com o martelo na mão, coberto de sangue. Falei, pronto. O homem se rebelou, meu Deus do céu. Porque, gente, a gente sabe que, vamos supor não, é a realidade. Quando o dorama tem 8 episódios, ele acontece numa velocidade da luz, né? E aqui só tem 6. Então vai acontecer de que velocidade? Dessa aqui, na velocidade do buraco negro. Passou perto e foi embora. É isso que acontece. Então eu falei, pronto. O homem já começou a matar o povo. Agora desgramou foi tudo, né? Mas eu pensei, mas será que ele ia matar o povo agora? Ele acabou de se mudar. Então não tem, sabe? Eu acho que ele não seria tão burro assim. Mas às vezes os psicopatas só têm mesmo a sensação de querer matar e não pensa muito nas consequências, né? Então eu fiquei muito assim pensativa. Só que depois o professor acorda. Eu falei, ai, graças a Deus, era um sonho. Eu nunca agradeci tanto por ter sido um sonho, né? E ali a gente foi naquela dinâmica dele continuar investigando o povo, né? E ali, beleza. E ali quem aparece depois? Aparece mais uma pessoa, a Moon-hee, parece. O nome dela parece que é Moon-hee. Ela, né, trabalha na casa da família. Ela é quem vai lá algumas vezes na semana, faz a comida, né? Limpa a casa, lava as roupas e tal. É ela. E ali ela não gostou muito da chegada do Lee Kang. Ela não gostou muito. Na verdade, ela não gostou nada, sabe? Às vezes ela levava suco pra ele, pro Soo-yeon, ela derramava suco nele, ela jogava bituca de cigarro nas flores da mulher do cara lá e falava que eram os meninos que estavam fumando, sendo que o cigarro tinha marca de batom, o menino tava usando batom, né? E a mulher falou, você tá mentindo agora também, sabe? Você tá aqui, marca de batom aqui no cigarro aqui, sabe? Eu não quero que você fume aqui, faz mal para as flores, e os meninos nem fumam, que não sei o quê, sabe? E a mulher mó desaforada, essa Moon-hee, mó desaforada. Eu também já não comecei a gostar muito dela aqui, não. Aí, beleza, vida que segue. Repare só, nisso teve, né, os dois conversando, o marido e a mulher conversando na sala sentado, né? Ele começa a fazer uma massagem na mulher dele e tá lá o Lee Kang olhando, né? Eles estavam conversando sobre a Moon-hee, né? E ele tá lá olhando a dinâmica deles e o marido, né? Aquelas coisas, e começou aquela coisa mais assim, mais caliente, podemos se dizer. E ele olhando, eu falei, meu Deus, menino, vai pra cama, vai dormir, menino, que diabo tu tá fazendo aí na vida dos outros, meu filho de Deus. Oh, meu Deus, esse menino é pervertido, eu tenho certeza. Aí ele chega, né? A mulher vai e fala que os meninos estão em casa. Ele fala, o que tem, não sei o que, pega, a mulher dele leva pro quarto. O que o Lee Kang faz? O Lee Kang, em vez de subir pro quarto dele e dormir, não. Ele desce as escadas, vai na porta do quarto do povo e fica escutando o que o povo tá fazendo lá dentro. Falei, não é possível que esse menino tá fazendo isso, não. E o melhor, quando volta que ele estava contando pro professor o que tinha acontecido, o menino tá com um sorriso no rosto. Quando ele fala que ele não conseguiu escutar tudo, ele fica com a cara de decepcionado. Eu olhei pro menino, eu falei, não, peraí, meu filho.
Meu filho, vamos combinar que quando o povo entrou pra... Na verdade, não era nem pra tu estar escutando a conversa deles, né? Mas quando começasse aquela coisa, aquela lisação mais íntima, já era pra tu ter subido pro quarto e deixado o povo lá no momento dele lá. Porque tu tá na casa deles, tu tá comendo da comida deles, né? E tu tá espionando o povo, tu tá bisbilhotando a vida do povo, tu tá vendo o povo fazendo as coisas do povo. Não, meu amigo, aqui não tem como eu ficar do teu lado. Jesus do céu. E ele fala que ele não conseguiu ouvir tudo porque o Suyano chamou ele. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque... Meu Deus do céu. Olha, onde é que eu fui me meter? Onde é que eu fui amarrar meu bode, Jesus? Onde? Aí ele chega e continua, né? O professor olha pra ele e fala que o professor não mandou ele, né? Pra lá, pra ele ficar espionando o povo. Eu falei, pronto. Né? Você não manda, mas eu acho que tu tá criando um monstro. Essa sua curiosidade pra saber da família dos outros tá criando um monstro. Porque, tipo, eu sei, né, que, tipo, a inspiração dele era falar sobre a família do Suyano. Só que o professor tava enxergando aquele potencial dele criar uma história com base naquilo. Só que, gente, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso que você tá contando sobre a família de alguém, sobre as coisas da família de alguém, né? Se você quer contar uma história, então, sabe, conte uma história, mas não necessariamente sobre a família da pessoa. Como é que seria essa história? Quando fosse lançado, todo mundo saberia. Todo mundo não, né? Mas pelo menos os familiares iriam saber de quem era aquela história. Olha, eu não sei muito o que achar aqui não, porque pra mim, o que leva esse professor é mais a curiosidade, né? A obsessão pela família, porque já virou meio que uma obsessão, né, da parte dele agora pela família. Por quê? Porque quando o Lee Kang meio que acusou, né, a Moon-hee de ter... colocou um lenço da mãe do Suyano na bolsa da Moon-hee, a mãe dele acabou brigando com ela, que não sei o que, ela falou que se eles continuassem desconfiando dela, que ela ia pedir demissão, isso e aquilo. Ele acabou descobrindo algo pior. Eu não sei se tinha como ficar pior aqui, mas da parte dele não foi assim, foi da parte do pessoal lá. Ele descobriu que a Moon-hee e o pai do Suyeon tinham um caso. Ele descobriu, porque o pai, né, falou que eu vou ter uma conversa séria com ela e saiu. Chegou lá, eles estavam brigando como se eles fossem um casal de namorados. Ele foi e levou a mulher pra garagem e ele foi atrás. Óbvio que ele foi atrás, mas é óbvio que ele foi atrás, né? Ele foi no quarto do povo escutar o que o povo tava fazendo, ele não ia ver o que a Moon-hee e o pai do amigo dele tava fazendo. Óbvio que ele ia. Chegou lá, na garagem, ele não viu os dois, mas ele viu o carro balançando. Não, nessa cena, eu tive que olhar bem pra cara dele, sabe? Ele estava em pé, todo empolgado, contando pro professor o que ele tinha visto. Sabe, como se fosse aquela criança que acabou de ganhar o brinquedo mais desejado do ano, e ali ele tá ali, o carro tava fazendo assim, o que o senhor acha que era? Eu olhei pra cara dele e falei, o que tu acha que o povo tava fazendo, meu filho? O quê? Né? Vendo se os amortecedores do carro tava bom? Porque não, meu filho, pelo amor de Deus, o que tu foi fazer lá também, sabe? Poxa, viu que o carro tava lá balançando, voltava pra trás e fosse pra casa. E ali o professor começou a brigar com esse menino, falando que ele tava, né, desbilhotando demais, que não sei o quê, que ele ia acabar sendo expulso, e que já tinha brigado com ele por ele ter colocado o lenço, né, na bolsa da menina, porque não era pra ele ter feito aquilo, que foi errado, que não sei o quê, que não sei o quê. Beleza. Ele acabou duvidando do menino, porque ele achava que o menino tava meio que inventando essa parte. E o que aconteceu? Só que o Lee Kang, ele não é de inventar. Ele só coloca no papel o que ele vê. Pelo menos o que mostra pra gente é assim que ele vê, né? E é o tanto que o professor fala pra ele que é pra ele, né, observar mais o pai do Suyong. Por quê? Porque ele tem uma visão de que o pai do Suyong é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito incrível, é uma pessoa muito isso, muito aquilo, né? E então ele pede pro Lee Kang observar mais o pai do Suyong. Porque nem todo mundo é assim. E agora a convivência deles ia mudar, porque ele só tinha visto a superfície. E que agora, morando lá com eles, as coisas iam mudar de alguma forma, porque ele ia conviver com a família. Aí
eu pensei, nessa parte o professor tem razão, porque você ir lá como visita é uma coisa, você morar lá dentro é outra, totalmente diferente. E a partir do momento que ele passou a morar lá dentro, ele já percebeu que o pai e a Moonhee tinham o caso, né? Então já tem uma rachadura nessa família aqui, que parecia aos olhos dele antes perfeita. Aí beleza. Ele, quando dá de noite, o professor, né, tá dormindo, ele liga pro professor, fala que ele sofreu um acidente, que ele só pensou em ligar pro professor buscar ele, não sei o que, não sei o que. Ele dá um endereço, o professor chega lá. Quando o professor chega lá, tá esse menino sentado. Eu olhei pra ele, que acidente tu sofreu, meu filho? Porque tu tá em perfeitas condições, né? Que acidente foi esse? Tu tropeçou e caiu? Pocou a cabeça do dedo? Porque não é possível. Meu Deus, que acidente foi esse? Aí o professor sai e fala a mesma coisa, né? O professor, o que aconteceu? Que acidente foi esse? Não sei o que. Aí ele fala desculpa, que ele mentiu, que o pai do Soo-yeon e a Moonhee estavam ali dentro daquele hotel. Menino, o professor vira o cão. O professor xinga esse menino, o professor fala que não vai dar mais aula pra ele, porque ele tá ali, né, pra mostrar ao professor uma fofoca fútil, que isso, que aquilo, que não sei o que, não sei o que. Na hora que o professor tá pra ir embora, né, que ele fala que levou o professor ali porque o professor tava duvidando dele, que não sei o que. Quando o professor vai pra ir embora, um acidente acontece. Aí o Lee Kang olha e fala, eu acho que é a Moonhee, eu acho que é ela ali. O professor fica olhando, aí ele vai e balança o professor, olha ali, o pai do Soo-yeon, o senhor Kim. Na hora que o professor olha, ele fica em choque. Menino, ele fica em choque. E eu fiquei sem entender o porquê que ele estava em choque, até mostrar o porquê que ele estava em choque. Lembra daquele escritor que tinha humilhado ele lá no passado, que ele não gostava, que ele tinha feito a palestra? Era o pai do Soo-yeon. E eu falei, não, peraí, mas a pessoa que estava contando na história e ele não são a mesma pessoa. Porque, tipo, lá ele estava com a cara diferente. Por que que ele virou o Soo-yeon? Não faz sentido. Só que depois começa a recontar a história e começa a aparecer o rosto do Soo-yeon como o pai do Soo-yeon. Por quê? Porque a narrativa antes era do professor. O professor não sabia quem era o Kim. Até então, como, né, o sobrenome Kim é um sobrenome muito popular, poderia ser qualquer um. Poderia ser qualquer pessoa. Então, a mente dele criou um senhor Kim, né? E uma senhora, a mãe do Soo-yeon, porque ele sabia quem era o Soo-yeon, que era aluno dele. Então, o único que ele conhecia o rosto para a cabeça dele imaginar era o Soo-yeon. E o Lee Kang, dos outros, aos pais do Soo-yeon, ele deu um rosto, porque ele não tinha um rosto na cabeça. Até aquele dia que ele conheceu o pai do Soo-yeon, que era o escritor Kim Soo-hoon. Menina, esse velho ficou em choque, e eu fiquei em choque. Eu falei, eu não acredito que esse homem é o pai do Soo-yeon. Menino do céu, e aí volta, né, a Moonhee morre, e acaba, né, nessa coisa dele querer terminar de novo, né, o Lee Kang fala que é a última redação, porque ele tinha acabado com as aulas, que não sei o que, não sei o que. Só que é que nem, aqui já virou meio que uma obsessão do professor. E agora que ele sabe, né, que ele sabe que é o Kim Soo-hoon, o ex-escritor dele, o colega dele, o ex-colega dele de faculdade, e que a mãe do Soo-yeon, né, é a garota, o primeiro amor dele, a Wonju. Agora que a obsessão dele ficou ainda maior para entender aquela história. E ali ele vai no trabalho do Lee Kang e pede pro Lee Kang ir lá no hotel investigar. E o Lee Kang vai investigar esse negócio. Chega lá, descobre o que aconteceu e conta tudo na redação, né? Conta que esse Soo-hoon vai lá sempre tá sempre ali naquela suíte, né, e que tem várias coisas que às vezes ele tá com fantasia disso, com fantasia daquilo, não ele, né, ele leva para as mulheres usarem e tal. E a gente encontra outro cara aqui que gosta de escutar atrás das portas o que o cara tá fazendo, que é um amigo, né, do Lee Kang, que é o Chae-shik, que é quem conta pro Lee Kang, porque foi ele que viu, ele viu o acidente com os próprios olhos, né, e ali ele fala que a Moonhee, tanto, ele não muito conheceu, mas o cara ele conheceu porque
frequente ali, né? Óbvio. E ele é quem faz as entregas dos serviços de quarto. Aí ele conta tudo pro Lican e beleza. Quando ele tá indo embora, ele lembra de uma informação importante. Por quê? Eu vou falar aqui pra vocês. No dia que eles receberam a notícia que a mulher tinha morrido, a Moon-hee, a família ficou muito abalada. E o Soo-hun, ele estava muito calmo para toda a situação, porque ele viu o acidente acontecer, ele estava lá no dia do acidente, mas ele estava muito calmo para toda a situação, parecia que não tinha acontecido nada, sabe? E o Lican observou isso. Então, quando eles receberam a notícia, menino, esse Soo-yeon, ele caiu da cadeira, ele começou, meio que parece que tem uma convulsão, eu não sei bem o que foi, e ali a mãe dele pediu para ele respirar, e o Lican foi fazendo massagem na mão dele, e o pai só ficou lá olhando. Eu falei, desgraçado, olha, menino. E ali depois o Lican viu que ele deu meio que um sorrisinho, sabe? Pela notícia da mulher ter morrido, e eu falei, é o diabo mesmo, mandou matar a mulher, apesar que lá no dia eu já sabia. Eu virei assim e falei, será possível que ele mandou matar a mulher? Não é possível que esse homem fez isso. Porque a gente descobre que ela estava ameaçando ele, acho que ia contar tudo, né? Não só para a família dele, mas para a Coreia inteira, basicamente, né? Basicamente, é doido. Basicamente. Então, obviamente, ele ia querer se livrar dela, né? Aí, o que aconteceu? Ele chega com essa informação importante de que no dia anterior tinha ido um garoto lá, na idade do Lican, pedindo informações sobre o acidente e que no final fez a seguinte pergunta: se tinha sido realmente um acidente ou se tinha sido um assassinato. Ele fala que a princípio ele ficou meio assim surpreso com a pergunta, né, que nem o Lican, mas que depois, pensando bem, ele meio que realmente, né, começou a pensar nessa hipótese de ter sido meio que um assassinato e tal. Por conta da conversa que ele ouviu, né, de um estar ameaçando o outro lá dentro. Então, aí, beleza. O professor lê aquilo, né, e ele começa a ficar meio doido, que liga pro Lican de madrugada, falando que ele tinha que, né, descobrir quem era essa pessoa, de quem era esse menino, que não sei o que. Eu falei, meu filho, peraí, realmente, não. Olha, o senhor é professor de literatura, mas não é possível que o senhor é tão burro assim. Quem que o senhor acha que foi lá, em nome, perguntar desse cara? Foi o filho dele. Óbvio, isso tá na cara. Isso aqui é até um cego ver. Se o Tia Chico tivesse falado com um cego, o cego teria virado e falado, foi o filho dele que veio aqui. Óbvio, porque não tinha como. Quando ele caiu lá na cadeira, né, que ele ficou daquela situação, eu falei, esse menino sabe de alguma coisa. Com certeza ele sabe de alguma coisa. Ou ele sabe que aquela mulher é amante do pai dele, ou ele desconfia disso. Com certeza ele sabe de alguma coisa. E quando o Lican chegou lá, que o Tia Chico falou isso, que um cara da idade dele tinha ido lá fazer as mesmas perguntas, eu matei na hora. Falei, foi ele que foi lá, foi o Soo-yeon que foi lá perguntar. Por isso que ele teve aquela reação. Óbvio, gente, tava na cara, né? Aí o Lican vira pra ele e fala, professor, o senhor sabe que hora é essa? O senhor falou pra ele, era pra mim ter calma. Lembra? Mas eu acho que eu já sei quem é essa pessoa. E ali mostra quem? Mostra o Soo-yeon levanta da cama, pega um livro, começa a rasgar. E eu falei, pronto, o menino agora ficou doido, né? E ali ele liga pra alguém. Eu falei, meu Deus, por que esse menino tá ligando, meu Senhor Jesus? Só que ele tá ligando pra irmã dele, porque ele tem uma irmã que se mudou da casa dele recentemente, por isso que o Lican foi pra lá, né? Mas ele ligou pra irmã dele e falou que o pai dele tinha matado alguém. Aí a irmã foi e pergunta, oi? Como é que é? Falei, meu amigo, como é que tu liga pra uma pessoa uma hora dessa da noite e me lança? Nosso pai matou alguém. Tu é doido, é, menino? Tu já ficou doido? Será possível? Porque em que universo tu já se viu umas coisas dessas? Você chama a pessoa pra conversar, né? Mais assim, tranquilamente, e lança uma coisa de cada vez. Mas você liga pra sua irmã uma hora dessa da noite e me lança, acho que nosso pai matou alguém.
Aí tu quer que a mulher reaja como é? Se a mulher desmaiar lá e dar um piripá, que tem um treco, que nem tu deu. E agora? Tu tinha tua mãe e o Licão pra te ajudar. E ela lá vai ter quem? Menino, a gente tem que ter um pouquinho de prudência. E ali, o que aconteceu? Não sei, porque acabou ali. Acabou ali. Eu não sei mais o que vai acontecer. Sei que agora eu vou assistir os outros episódios e quarta-feira eu trago aqui o resultado pra vocês, né? Mas pra mim, eu acho que, sabe, talvez o Licão pode chegar até ele, ou talvez não, o Licão continue investigando sozinho, né? Sei que essa história do professor já virou meio que uma obsessão pelo lado, né? Já que agora não é simplesmente a história que o Licão está contando sobre a família do Soo-yeon. Agora ele sabe quem é os integrantes da família do Soo-yeon, que é o Kim Soo-hun, um escritor, né, que já tinha aquele passado com ele, fora que era a An Eun-ju, que era a primeira mulher que ele gostou, o primeiro amor dele. Então ele estava realmente revoltado pelo Kim Soo-hun tá fazendo aquilo com a Eun-ju, né? Então ele realmente estava com raiva e ele realmente queria descobrir o que queria acontecer, quem era esse menino, o que, né? Eu falei, meu filho do céu, vamos com calma, vamos baixar sua bola, porque, né? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Mas eu acho que isso ainda vai ter muitas reviravoltas ainda, né? E ele quase coloca tudo para perder no restaurante que eles estavam tendo, né, um jantar, ele, a mulher dele e o outro professor lá, porque ele tava lá, né? E ali o Licão mandou para ele foi pro banheiro, ficou lá horas no banheiro lendo a história, não podia ter demorado para chegar em casa, mas a curiosidade era tão grande, né? E ali a mulher dele ligou para ele não atendeu, o professor ligou para ele e falou que quem tava lá com eles, né, era o Soo-hun. Aí ele foi. Chegou lá, ele começou a falar, né, perguntar qual era a inspiração do Soo-hun, que poderia ser, né, muitas viagens, ou então, né, conhecer pessoas diferentes, dar uma fugida do cotidiano, que não sei o quê. Eu olhei pra cara do professor e falei, meu amigo, tu vai botar tudo a perder. Tu tá com um cara lá dentro de casa, né, o Licão, que praticamente tá contando tudo pra tu o que tá acontecendo lá dentro. Aí tu vai botar a vida do menino em risco, ele já matou um. O que tu acha que ele não pode matar uma criança? Primeiro, que eu já meio que tô indignada contigo por tu ter mandado uma criança ir lá investigar. Mas também se tu tivesse ido, tu não tinha conseguido nada. Porque ele só conseguiu porque ele conhecia o Tia Chico. Porque senão ele não tinha conseguido resposta nenhuma, né? E assim, ele ficou muito empolgado, né? O Licão ir lá fazer uma coisa dessa. A gente sabe que o Licão parece que ele é realmente meio psicopático. O Licão ainda, né? Ele é muito assim, então ele é meio... Eu ainda, né, eu tô assim, meio que me entrosando com ele, mas às vezes eu olho pra ele assim e falo, pô, eu não sei não, sabe, assim, eu não sei se eu tô do lado de ninguém aqui, eu acho que eu tô de fora, realmente vou continuar de fora disso aqui, né, não vou ficar nem de A nem de B, porque nenhum de vocês aqui tem aquela coisa, sabe? Aí beleza, né, foi isso que aconteceu por enquanto, galera, e, né, vão lá assistir, se vocês não assistiram ainda, assistam antes de assistir esse vídeo meu, porque tem muito spoiler aqui, então assistam lá de primeira mão, reajam lá e depois venham aqui me contar como vocês reagiram, tá? Assistam o meu vídeo das minhas reações e depois me digam como vocês reagiram, né, a determinada cena, como vocês reagiram quando vocês descobriram quem era o pai do Soo-yeon, porque sinceramente eu fiquei em choque. Né, eu achei que o Licão estava coloiado com o Soo-hun, eu achei que ele estava ficando doido, que não era o Soo-hun, o pai do Soo-yeon, porque era uma cara totalmente diferente, mas eu tinha esquecido que era o ponto de vista do professor, da narrativa do professor, né, porque quando a gente lê um livro, a gente não sabe quem são os personagens, então a gente cria rosto para os personagens, e foi isso que o professor fez. Então, né, ficou meio assim. E é isso, pessoal. Deixe a curtida de vocês aqui se vocês gostaram desse vídeo. Curte, compartilhe, comente, se inscreva, ative as notificações e lembrem-se, pessoinhas, não esconda o vídeo de vocês por medo de incomodar. Ele não é excesso, emissão, confie no vazio e não perca esse espaço para poder entrar, tá bom? Um beijo, annyeong.